Vai, Isabelle. Bom dia, meu Deus querido. As aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Vamos já trabalhar, abençoar a nossa classe, a nossa escola e o nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possuir o seu amor. Amém. Muito bem, Isabelle. Muito obrigada, ok? Já começamos agradecendo o dia, uma nova semana. Ontem vocês não tiveram atividade, que nós estávamos na escola preparando as aulas de vocês. Mas hoje voltamos à nossa rotina normal, digamos assim. E a nossa primeira aula é a aula de matemática, tá? Peguei o livro de matemática. Vamos iniciar uma nova unidade. Livro de matemática, tá? Página 134. Tia, o que é que nós vamos estudar hoje, tia? Uma nova operação matemática. Hoje nós vamos estudar a divisão. Oi, viu? Matemática, página 134. Tá? Peguem aí o livro, coloquem na página que eu vou começar a explicar. Certo? Nós já estudamos, gente. Enquanto vocês pegam o livro, eu vou falando aqui uma retomada do que a gente já estudou. Ó. Bom dia, Laura. Nós já estudamos sobre outras operações matemáticas. Tio, o que são outras operações matemáticas? São outras continhas, vamos dizer assim. Ó, já estudamos sobre adição, que o sinal ó, é o mais aqui é a adição, tá? Eu vou somar, vou juntar quantidades, certo? Já estudamos sobre menos, subtração, que é esse símbolozinho aqui, ó. Subtração, onde eu tenho uma quantidade e vou tirar uma parte. Vou tirar, vou subtrair. A última que estávamos estudando era que tinha o x, que era o vezes, que era multiplicação. Multiplicação é quando eu tinha um número de parcelas, um número que se repetia várias vezes. Então, essas são ó, as operações matemáticas. Ó. Adição, subtração e multiplicação. Hoje, nós vamos dar início a outra operação matemática que também existe, que estudamos, que aprendemos, que é a divisão. A divisão, o nome está dizendo, é dividir. Eu vou ter uma quantidade, ele vai me dar um total, um número X, que eu vou ter que dividir com a quantidade que ele quer. Só que tem um problema, gente. No início, vamos aprender, quando a gente for dividir, todos têm que ficar com partes iguais. Não pode um ficar com mais e outro com menos. Senão vai sair alguém chateado na história. Eu vou ter que dividir em partes iguais. Ok? Então, a divisão é isso. É dividir, é repartir, é partir em partes iguais. Um não pode ganhar nem que seja um pedacinho mais do que o outro. Por quê, tio? Porque aí não vai ser uma divisão exata. Uma divisão justa. Se eu tenho 5 bombons e vou dar para a Laura e para o irmão dela, eu tenho 5 bombons. Faz de conta que os pincéis são os bombons. Só para começar a entender, tá? Eu tenho 5 bombons. Para a Laura e para o Gustavo. Um para a Laura e um para o Gustavo. O outro para a Laura e o outro para o Gustavo. Pronto, deu 2 para cada, tia. Sobrou 1. Se eu for dividir esse aqui, eu tenho que saber dividir bem no meio, bem pela metade. Se não, se eu der para a Laura, vai ficar injusto. Que a Laura ficará com 3 e o Gustavo com 2. Se eu der para o Gustavo ficará com 3 e a Laura com 2. E não vai ser uma conta justa. Porque que um ganhou mais do que o outro. Certo? Então, se eu for dividir uma coisa ao meio, eu tenho que saber dividir bem no meio.
para não ficar um a mais do que o outro. Nós vamos entender ao decorrer das aulas, ok? Então, ó, só relembrando, adição, subtração, multiplicação. Tia, qual é o símbolo da divisão? Nós podemos ver ele nos livros aí, gente, de 3 modos. Só assim, ó, 2 pontinhos. Por exemplo, 8 dividido por 2. Pode vir assim, tá? Ó, só os 2 pontinhos. Em alguns casos, ele ainda vai vir assim, com um tracinho no meio, ó. Mas se não tiver o tracinho, eu entendo que é 8 dividido por 2. Então, pode ser, ó, desse modo, só os 2 pontinhos. Pode vir desse modo, os 2 pontinhos e o tracinho no meio. E ainda pode vir nas continhas que nós iremos aprender desse modo, parecendo um L, ó. Quando eu for armar minhas continhas, eu vou usar esse Lzinho aqui, ó. Tá? Vai ficar um número, esse Lzinho e o número que eu vou dividir, ok? Mas nós vamos entendendo, tô só trazendo logo essa parte dos sinais, ó. Adição, que é o mais, subtração, que é o menos, multiplicação, que é esse x, que é vezes, e divisão, que eu posso encontrar dessas 3 formas, ok? Só logo assim, para vocês verem de cara como é que vai ser. Mas vamos lá para o nosso exemplo. Alguém quer falar alguma coisa? Escutei, tia. Tia, eu posso ir no banheiro? Oi? Posso ir no banheiro? Pode. Pode. Tá? Ó, diz assim, ó, vou começar a leitura, viu? Acompanha no livro, ó. Divisão de números naturais. Divisão e metade. A primeira parte que nós vamos descobrir, gente, é dividir pela metade, dividir pelo meio. Quando eu digo dividir pela metade, é porque eu só vou dividir em 2 partes. Vou já dar um exemplo para vocês, ó. Um sábado à tarde, Paulinho convidou uns colegas para assistirem a uma partida de futebol na sua televisão nova. Até agora ele ainda não disse nada da questão, ele só explicou, deu só um enunciado para o problema, gente. A mãe dele preparou sanduíches, salgadinhos e 20 brigadeiros para dividir igualmente entre Paulinho e seus convidados. Quantos brigadeiros cada um comeu? Aí, gente, ele já colocou a resposta. Mas, tia, eu tenho que entender a resposta. Exatamente. Não pode só colocar a resposta, porque como é que eu vou saber como chegou naquela resposta? Tá? Então, ó, vou colocar aqui. Coloquei aqui uns nomes, esqueci de um. Coloquei aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Façam de conta que essas bolinhas, gente, são os brigadeiros, tá? Que a tia não sabe fazer brigadeiro. Então, a gente fez bolinhas. Ele disse que são 20 brigadeiros. Ela falou que tinha os sanduíches e os salgados. Mas ela mandou dividir igualmente os 20 brigadeiros. Então, desenhei aqui, ó, 20 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Beleza. Para distribuir, ó, dividir, tem 20 brigadeiros para dividir entre o Paulo. Tá aqui o Paulo, a tia também não sabe desenhar criança, colocou os nomes, tá? O Paulo e mais 4 coleguinhas, ó. Aí eu coloquei a Cláudia, a Sara, o Miguel e a Márcia. Tá? Ele disse que foi colegas, não disse se eram meninos ou meninas, então eu misturei. Então, ó, são 20 brigadeiros para 5 crianças, porque é o Paulo e mais 4 convidados, certo? Aí, como é que nós vamos fazer, tipo? Porque ele já colocou aí a resposta, ó. 20 brigadeiros, crianças são 5, cada uma comeu 4, sim. Mas como é que eu sei que cada uma comeu 4? Vou fazer da forma utilizando desenhos, tá? Não é difícil, viu? Ó, eu vou riscando a bolinha daqui
que é o brigadeiro, e dividindo aqui para eles, ó. Primeiro, um para cada. Tipo, logo dá 2 para cada. Vamos dar, primeiro, vamos de 1 em 1. Que aí fica mais fácil a compreensão, ó. Eu vou riscar aqui, ó. Esse brigadeiro veio para o Paulo. Esse brigadeiro veio para a Cláudia. Este brigadeiro para a Sara. Este para o Miguel. E este para a Márcia. Ó, todos até agora, cada um tem um. Ninguém tem mais. E eu só tirei 5, ó. Certo? Vou continuar dividindo, distribuindo, ó. Aí eu começo tudo de novo, ó. Lá para a primeira criança. Esse para o Paulo. Esse para a Cláudia. Esse para a Sara. Esse para o Miguel. E esse para a Maria. Pronto. Já tirei 10 brigadeiros e dividi para eles 5, que até o momento deu 2 brigadeiros. Oi. Não é Maria, não, é Márcia. É Márcia. Eu falei Maria, por desculpa, mas é Márcia. Ó, até o momento, ó, eu tirei 10 brigadeiros, dividi para as 5 crianças, ó, e cada um ganhou 2. Ninguém ganhou mais do que ninguém. Vamos continuar dividindo, ó. Para a outra parte com os brigadeiros, ó. Esse para o Paulo. Só sacudir aqui um pouquinho. Este para a Cláudia. Este para a Sara. Este para o Miguel. E este para a Márcia. Olha aí, ó. Cada um já tem 3. Deixa eu puxar um pouquinho para cá para ver que a Márcia tem 3. Tem 3. Cada um já tem 3 brigadeiros. Por isso que não é bom colocar logo de 2 em 2, porque de repente você se atrapalha, você pode esquecer de contar um objeto, o brigadeiro no caso. Então, eu indo devagar, até eu aprender, também dá certo, tá? Vamos para a última rodada, ó. Este para o Paulo. Mais um para a Cláudia. Mais um para a Sara. Mais um para o Miguel. E mais um para a Márcia. Pronto. Cheguei à resposta que ele colocou no livro. Cada criança comeu 4 brigadeiros. Ó, tá aqui, ó. O Paulo com 4. A Cláudia com 4. A Sara com 4. O Miguel também com 4. E a Márcia também ganhou 4. Fiz a divisão. Tia, mas dá muito trabalho ter que desenhar um monte de coisa e depois ter que dividir. É porque, assim, a princípio, para entender, fica mais fácil dessa forma. Como a divisão é o contrário da multiplicação, é a operação oposta, vamos dizer assim, se você souber multiplicar, fácil você vai saber dividir. Por quê, tio? Seguinte, gente, ó. Quantos elementos tem em cada grupo? 4, né? Ó, 4 aqui, 4 aqui, aqui, aqui. Vezes. Deixa eu subir aqui um pouco. Quantas crianças eram? Quantas crianças eram? Qual é a página? 134. Eram 5 crianças, ó. Então. 5. Oi? Era 5. 5. 4 vezes o 5. 4 vezes o 5. Ou 5 vezes o 4 vai dar o quê? O total de brigadeiro, que era 20. Certo? Certo. Se eu for fazer na divisão, José, vai ser o seguinte, ó, 20. Digo José porque está aí respondendo comigo, mas é para todos. 20, ó. Dividido. 20 dividido para 5, ó. 20 dividido para 5 vai dar 4. Observem que são os mesmos números da multiplicação, ó. 4 vezes 5, que deu 20. E se eu fizer na divisão, que é voltando os números, ó, 20 dividido por 5
Deu 4. Olha aqui, ó. Do jeito que eu faço a multiplicação, se eu vier voltando na divisão, dão os mesmos números, só que ao contrário, ó. O 20, que foi a minha resposta, aqui vai ser a quantidade que eu vou dividir. O 5 foi quantas vezes eu multipliquei. E aqui vai ser em quantas crianças eu vou dividir. Que deu 4 brigadeiros para cada. E aqui, ó, também deu 4. Ok, tia, tá difícil. Vai melhorar. Vai melhorar. Aí ele colocou aí, ó, embaixo, ó, atenção, nesse quadrinho rosa. Em matemática, quando repartimos quantidade em partes iguais, fazemos uma divisão. Nós acabamos de fazer. Pegamos uma quantidade de brigadeiros e dividimos em partes iguais. Em partes iguais. Não esqueçam isso, gente. Não pode ser fulano ganhar mais e o outro ganhar menos. Não pode. Tem que ser em partes iguais. Se eu tiver 5 e sobrar 1, não tem problema. Deixa sobrar 1. O que não pode é dar esse 1 para uma pessoa e o outro ficar menos. Tem que ser em partes iguais. Quando falar em divisão, já lembra, tem que ser em partes iguais. Vou dar outros exemplos com desenho para vocês. Ó. Logo, dividir é distribuir em partes iguais. O resultado dessa operação chama-se quociente. Vamos já ver os termos na divisão. Ó. Aí no quadro amarelo, ó, do jeito que a tia começou aqui, ó, nesse quadrozinho amarelo, ó, você já conhece esses sinais, ó. Mais, que é da adição, menos da subtração e vezes da multiplicação. Aí vem o outro, gente. Ainda tem outra forma de fazer a divisão, ó. Os 2 pontinhos ou uma barra. Também existe abaixo, não esqueceu, ó. Pode ser os 2 pontinhos. Os 2 pontinhos com um tracinho no meio. A barra, essa barrinha. E quando eu for dividir na continha, vai ser esse L, como eu vou mostrar para vocês. Ó. Olha aí quantas formas eu posso ver a divisão. Vocês têm que entender de todas as formas, porque de repente tem só os 2 pontinhos. Ah, tia, eu não sei que operação é essa, não. É divisão. Se tiver os 2 pontinhos e o tracinho, esse aqui vai ser mais difícil de encontrar. Mas vai ter. Nas tabuadas, que normalmente a gente compra, vem assim. A barrinha também quer dizer divisão. E quando eu for fazer a continha, como tem no livro de vocês, vou usar esse símbolozinho aqui, esse L. Tá, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Bem aqui, ó. Divisão, ó. A primeira aqui, ó. 8 dividido por 2. Ele aqui usou os 2 pontinhos. Ou 8 barrinha, cadê? 8 barrinha 2, que também é 8 dividido por 2, que é igual a 4. E aqui, ó, embaixo, ó. Embaixo tem a continha e os termos da divisão, ó. O 8, esse Lzinho, ó, dividido por 2. A resposta vai ser essa que ficar embaixo do Lzinho, que é o 4. Tia, e esse 0? Por quê? Porque não sobrou nada. Deu 8, se eu tiver 8 bombons, dividir para 2 crianças, cada uma vai ganhar 4 e não sobra nenhum bombom. Porque vai ter questões que vai sobrar, que eu não vou poder dividir. Como eu fiz com os pincéis, se eu tiver 5 para 2 crianças, vai dar 2 para cada e vai sobrar 1. Nesse caso, não sobrou ninguém, ó. Aí ele colocou os termos, ó. O 8 é o dividendo, o 2 é o divisor, a resposta é o quociente e o resto é o 0, ou seja, não sobrou nada. Deu para dividir bem certinho. E aqui ele colocou, gente, ó, divisão, do jeito que eu falei. Divisão é a operação inversa da multiplicação. Observe, ó. Ele colocou, do jeito que eu fiz com 4 vezes 5 igual a 20, ele colocou aqui, ó. 2 vezes 5 igual a 10. Se ele tiver 10 e dividir para 2, vai dar 5. E se ele tiver 10 e dividir para 5, vai dar 2. Observe que são os mesmos números, só mudou de local. Mas ele utilizou os mesmos números para multiplicação
E quando fez a divisão voltando, ó, deu os mesmos números aqui que ele multiplicou. É fácil. Parece difícil, mas não é, gente. Agora vamos para a página 135, tá? Que é a parte mais fácil que vocês irão ver hoje. Bem fácil. 135. Nós vamos dividir algo pela metade. Ó, observe 135, tá? Observe como o Guga dividiu o pão com sua prima. Ele pegou o pão, gente, e dividiu aí pelo meio, pela metade. Quando ele falar em dividir pela metade, sempre será duas partes, ok? Quando ele falar, fulano dividiu seus brinquedos pela metade, porque foi para ele e para outra pessoa, foi só duas partes, viu? Ó, ele dividiu o pão pela metade. Você sabe como se acha a metade de um número? Basta dividir esse número por 2. Aí ele colocou um exemplo. 8 dividido por 2 igual a 4. Logo, 4 é a metade de 8. Aí, ó, ele colocou uns exemplos usando uns corações, ó. Na primeira parte, ele colocou 4 corações. Aí, ele foi dividir pela metade, no meio. Quantos ficaram no primeiro ladinho aí, ó? Quem sabe me dizer, olhando pelo livro? Ele dividiu bem no meio. Quem souber pode ligar o microfone e chamar. Vou tentar desenhar aqui para facilitar para vocês. Ele tinha aí, ó, 4 corações. Vai dividir no meio. Vou aqui perguntando para vocês, ó. Se ele dividir bem aqui, ó, é no meio? Não. Não, ó, porque essa pessoa ganhou só 1 e essa pessoa que ganhou 3. Não tá igual, não tá dividido igual, tá injusto. Porque essa ganhou mais. Oi? Tio, vai ser 2. Página. É que página. 135. É que página, tio. 135. Tio, vai ser 2. 135. Colocar aqui, ó. Vai ser 2. Por quê, tio? Quando eu parti bem aqui no meio, ó, ficou 2 para essa pessoa e 2 para essa pessoa. No livro, os corações estão desenhados igualmente, tá? Os meus estão meio tortinhos. Mas aí, eu tenho que ver como eles vão ficar iguais, do mesmo tamanho. Aí, se tiver um maior, já não vai ficar uma continha legal. Tem que ser todos iguais, tá? Ó. Pronto, tá aqui, eu dividi pela metade. Se eu tiver um bolo, observem aqui, faz de conta que essa bola é um bolo, tá? Se você desenhar a bola, detalhe. Se eu dividir assim, ó, tá no meio, tá bem na metade esse bolo? Não. Não. Esse lado está maior ou está menor? Maior. Está maior. E esse está bem menor, gente. Não está na continha justa. E se eu fizer assim agora, ó? Pronto, dividi no meio. Tá aqui o meu pedaço, tá aqui o pedaço de alguém. Tá certo? Tá. Tá certo. Tá nada. Tá nada, né? Tá não, porque esse aqui tá muito maior ainda, ó. É justo eu comer esse pedaço todinho aqui e dar só esse aqui pro Vitor Hugo? Não. Se eu ia dividir pela metade? Também não tá certo, porque esse aqui tá bem maior, ó. Cabe vários pedaços, esse aqui tá bem pequeno. E se eu fizer assim, ó? Pronto, agora tá no meio. Tá no meio? Não. Ainda não tá, né, gente? Ó, ainda tá, ó, maior. E esse tá menor. Então, quando eu for dividir ao meio, tem que ser as duas partes iguais. Vamos dizer que tá agora, porque o desenho ficou meio torto. Mas, se eu fizer assim, ó, ele está no meio. Tia, pode ser só assim? Não, ó. Posso fazer assim também, ó. Tá? Se eu fizer bem retinho, claro, né? Porque aqui não tá.
Se você fizer bem retinho, assim também é no meio, ó. Porque essas duas metades têm que ser iguais, uma tem que completar a outra, ok? Posso dividir assim, como posso dividir assim. Aí, gente, no outro exemplo, ele colocou 10 corações, ó. 10 corações. Dividiu em 2 grupos. Dividiu pela metade. Não é pegar a parte do coração aqui no meio, não, tá, gente? Não faça isso, não. Dividiu a quantidade de corações iguais. Quanto foi que deu para cada um? Tia, Oi. 5. Ó, eu posso falar uma coisa? Pode? Ó, ficou 5. Ficou 5, exatamente. Tá aí, ó. Eu separo o coração, aí ficou 5. Exatamente, Caléo. Teve outro coleguinha que respondeu também, que a tia estava aqui com... Legal, Não sei se tá foi o certo. José ou se foi o Vitor Hugo, ó. Pronto, ó, se ele tiver 10 corações, dividir ao meio, que você pode dividir assim, ó, bem aqui, partindo aqui no meio, vai ficar 5 em cima e 5 embaixo, vai ter 5. Mas eu posso ir fazendo daquele jeito, desenho um coração para um e um coração para outro, são duas crianças. Aí eu vou fazendo até chegar no 10. Pode? Pode sim. A princípio, essa é a ideia, para vocês irem ter entendimento. Então, a metade, gente, a metade é eu pegar uma quantidade e dividir em 2 partes iguais, viu? Porque depois vai ter a divisão por outras partes, ó. Na página 136 tem a tabuada, ó. Ele vai mostrar as divisões, ó. 1 dividido para 1 é 1, 2 dividido para 1 é 2. Aí tem a de 2, a de 3, a de 4 e a de 5. A divisão. Vocês vão estudar. E como atividade de casa, a gente vai passar só uma página bem fácil. Aqui, ó. 137. Coloquem aí rapidinho, ó. Ele colocou aí as formas geométricas. Vocês só vão dividir aquelas que são iguais. Por exemplo, ó, tem aí os 6 quadradinhos. Vocês vão dividir pela metade, pintar a metade. Se ele tem 6 quadradinhos, são 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai pintar só você, vai pintar só a metade. Vou dividir bem aqui no meio, ó. Ficou 3 para este lado e 3 para este lado. Só vou pintar 3, então. Qual 3, tia? Você escolhe. Você pinta aí a sua metade. Divide, né, nos 2 grupinhos, ó. Pronto, tia, eu fiz 2 grupos. Aí escolhe qual que você quer pintar, se é esse ou é esse. Aí vamos fazer isso com os triângulos, com os outros triângulozinhos, com esses pentágonos, que são essas figurinhas aqui com 5 lados, e os círculos, tá? Observem na hora de fazer a divisão bem certinho, para não ficar um com mais nem com menos, ok? Sim. E depois, oi. E na questão do desenhar. Oi? Eu posso te fazer uma pergunta das formas geométricas? Pode. Não tem a bandeira do Brasil, né? Tem. O formato dela é uma forma geométrica? São formas geométricas. Tem um retângulo, que é a parte verde, um losango, a parte amarela, e o círculo, que é a